Você pensa como os fariseus ou como Jesus? É uma escolha. Eu prefiro pensar como Jesus. É meu esforço cotidiano de fazer ecoar a voz de Cristo no meu coração e na minha vida. Deus, Jesus, purifica o nosso modo de pensar, no sentido em que, pensando aquilo que ele nos ensinou, pouco a pouco nós vamos vencendo aquilo que ele não quer. Os fariseus queriam Deus somente para os santos, mas Jesus veio para os pecadores. Neste evangelho nós encontramos uma cena que é uma das mais bonitas do evangelho. Por quê? Porque todos nós nos sentimos incluídos na vinda de Jesus. É uma das cenas. Por quê? Porque Jesus visita os pecadores. Jesus vai à casa de um pecador. E na casa desse pecador se encontra com tantos pecadores. Jesus não se torna um pecador, mas Jesus veio nos chamar a sair do pecado. Hoje nós estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum. E Jesus viu um homem chamado Mateus. Jesus sabia da sua condição pecaminosa. E Jesus vai chamar Mateus. Porque Jesus nos chamou uma pessoa santa. São tantos que se sentem santos, mas fechados à misericórdia de Deus, fechados à ação de Deus. Se sentem santos, mas são mais presunçosos do que santos. É o caso do fariseu. Então, Jesus olha para Mateus, sentado na coletoria de impostos, onde ele mais pecava, e disse-lhe: segue-me. E se levantou e seguia Jesus. E Jesus, enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos, pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Aqui é uma das cenas mais belas, porque eu me sinto visitado por Jesus. Se a sua casa tem tantos pecados, faça essa experiência de ser visitada por Jesus. Se o seu coração está horrivelmente manchado e apodrecido, sinta-se visitado por Jesus. Jesus visita o pecador mais pecador do mundo. Jesus não abandona ninguém. Essa presença da graça de Deus constante, essa graça atual, que vai tocando, despertando e dizendo: venha a vida, eu vim para salvar você, eu vim para te resgatar, eu vim para que você possa ser meu, de Deus. É esse o significado da presença de Jesus. Jesus também veio para o fariseu, mas o fariseu se fechou, não quis acolher. E aqui nós vemos Mateus acolhendo Jesus na sua casa. Esse testemunho de Jesus conquista o coração de Mateus, vai conquistar tantos vão se tornar cristãos, vão ser perseguidos, configurados a Cristo, inclusive na morte física, por acreditar nesse testemunho de Jesus, por acreditar na força do amor de Cristo por nós. E assim, o que nós podemos fazer é responder a esse amor. Tantos e tantos pecadores que foram santificados por causa dessa presença de Cristo. Uma presença simples, mas muito poderosa e convincente. Então, alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? É esse o problema do fariseu.
esse constante fechamento à graça de Deus. É um não à misericórdia de Deus, nem para si, nem para os outros. Porque se você deixa a misericórdia agir, você deixa de ser presunçoso. A presunção, a arrogância é um, é um fechamento à graça de Deus. Precisamos pedir a Deus que nos purifique do fechamento à sua graça, que nos purifique de todas as arrogâncias e presunções e do pecado que produz outros pecados, que é a soberba. A soberba é um vício daninho, é um problema do fariseu. Também foi um problema do Satanás. E Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde precisam de médico. Melhor, aqueles que têm saúde não precisam de médicos. Ou seja, eles são médicos de si mesmos. Eles já se santificaram, já se sentem santos, já são poderosos, pisam sobre os outros, porque os outros são inferiores e condenados. Então, Deus respeita a liberdade. Né? E nós vemos aqui essa liberdade de Mateus acolher Jesus na sua casa e de tantos outros irem ao encontro de Jesus. Né? Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa. O que Jesus diz: quero misericórdia e não sacrifício. E Jesus vai dizer: chega de ficar oferecendo sacrifícios a Deus, mas sacrifícios aparentes, matando seus bodes expiatórios, oferecendo carnes, oferecendo é, 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 incenso a Deus, mas que não oferece a vida. Eu não quero esse sacrifício, eu quero a misericórdia. E é isso, por isso que Jesus está ali, porque Jesus é misericordioso. O problema do fariseu é o fechamento à misericórdia, porque se sentem santos, se condenam porque se tornam juízes de si mesmos. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. É uma palavra dura de Jesus, porque Jesus sempre é rejeitado pelos fariseus. Então, ele não tem como conquistar, porque está completamente fechado. É. Então, uma pergunta que faço a você: o que é que te impede de ser conquistado por Jesus? Essa pergunta muito forte e que também faço a mim. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Essa é uma das cenas mais belas que eu acho, porque eu me sinto incluído, me sinto visitado. Jesus visita o pior pecador da humanidade, visita sempre e insiste na conversão, na santidade. Jesus não visita um pecador para afirmar o pecado do outro, mas Jesus visita o pecador para tirar o outro da realidade do pecado. E é isso que deve fazer os nossos pastores. É isso o que nós devemos fazer. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos concede no seu amor, na sua misericórdia. Amém.